ninguém. Eu sou fã de Jane, Jane sempre a vencer. Vamos lá, meu querido. Primeiro dizer que é um prazer ter você aqui, tá? Te acompanho, te stalkeio, né? Eu tô sempre lá vendo o que você vem falar e tô aprendendo muito, muito mesmo. Primeiro me chamou a atenção a sua formação. Filosofia, história, neurociência, nutrição, dentro da nutrição, a fitoterapia clínica. Eu estou muito disposta a aprender muito hoje. Queremos beber dessa água. Queremos beber nessa fonte aí que você tem para nos dar. Queria primeiro que você falasse um pouquinho de você. Assim, como que você fez, se sempre pensou em fazer isso, porque você foi circulando pelo conhecimento. Isso que eu achei genial. Você foi acrescentando conhecimento, até chegar, que eu acho que é na fitoterapia clínica. Conta um pouquinho dessa trajetória para gente. Primeiro, uma alegria gigantesca estar aqui com vocês. Vocês já são meus velhos amigos, só que vocês não sabiam disso. Não, mas eu sabia, porque eu era sua e você também não sabia. Já stalkeava. Já stalkeava. Escuto muito, aprendo muito. É uma satisfação estar aqui com vocês. A minha história, a gente sempre tem aquela questão assim, da história que a gente escolhe e a história às vezes escolhe um pouco a gente, né? Eu nasci numa cidade pequenininha de Santa Catarina, chama Frei Rogério, tem 1.300 e alguma coisa de habitantes hoje, é uma cidade super pequena. Dali eu fui para cidades maiores, buscando estudo, conhecimento, e a minha primeira graduação, ela meio que aconteceu na minha vida, né? Eu fui para um seminário católico para ser padre, estudei lá durante Jura? Olha, que coisa linda. E a filosofia veio, eu amo a filosofia até hoje, eu sou professor nessa área. Mas existem aqueles momentos da vida em que a vida empurra a gente para cá e para lá. E alguns desses eventos que aconteceram comigo, um deles foi um acidente que me levou um dedo da mão esquerda. Quantos anos você tinha, Júlio? Só pra... 24 para 25 anos. Uhum. E foi um momento da minha vida bastante complexo do ponto de vista emocional, porque mexia com muitas coisas. Uhum. Nessa época, com 24 anos, eu já era professor universitário, então a gente tem aquela arrogância de, puxa, eu acho que eu sou bom em alguma coisa, sabe? A vaidade da idade. Bem isso. Uhum. E o acidente, ele me fez sentir coisas e viver coisas que a filosofia não conseguia explicar. Dali eu comecei a estudar a área de saúde de uma forma geral. Então eu circulei por praticamente quase todos os cursos da área de saúde, inclusive fiz o meu estágio em psiquiatria, eu chamo de estágio, mas acompanhei a residência em psiquiatria, fiz várias disciplinas do curso de psicologia, nutrição, tudo que vocês podem imaginar que tinha na área de saúde na época para me entender. E eu encontrei na neurociência um meio termo que me permitiu costurar tudo isso. E a neurociência foi onde eu comecei a realmente mergulhar de maneira mais profunda. Aí meu mestrado foi lá, meu primeiro doutorado foi lá, que eu abandonei, inclusive. E o doutorado estudando essa questão da cognição e da emoção. E o meu primeiro doutorado... Mas por quê? Só um instantinho. O que você sentiu que você necessitou dessa busca? Que eu acredito muito isso, né? Tem momentos que o conhecimento clama e às vezes vem por necessidades que a gente não esperava. O que foi esse sentimento inexplicável que você foi buscar respostas? Meio ressignificar, né? Bem mais do que um sentimento. Eu sempre pesei, assim, na minha fase adulta, em torno de 70, 75 quilos, e nesta fase eu entrei num processo em que me desestruturou completamente a mente. Eu fui a 110 quilos, perdi meus cabelos, a minha barba aos 24 anos já estava branquinha, tanto que eu tirei a barba, fiquei muito tempo sem usar a barba, e eu me desestruturei fisicamente de maneira muito forte. Eu só não perdi alguns valores essenciais, como casamento e algumas coisas assim. Mas me afastei da religião, me afastei de tudo. E eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a entender que há uma costura que eu uso até hoje entre a medicina, a psicologia, a nutrição. E foi isso que me levou, por exemplo, a abandonar o meu primeiro doutorado. Já estava no segundo ano já, e já aplicava técnicas, já acompanhava pessoas... Assim, e eu percebi que algumas pessoas, por mais que eu colocasse tudo que eu sabia, aquela pessoa não se convertia, ela não saía daquele estado ou de depressão, ou de ansiedade, assim por diante. Mas algumas pessoas, eu fazia uma parceria com uma nutricionista que tinha um impacto muito interessante. Eu falei, puxa vida, eu acho que tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo e eu preciso disso. E eu sou muito assim, de quando entro Curioso. de cabeça, eu entro mesmo, né? E como eu estava numa fase que eu trabalhava muito, não dava para fazer doutorado e graduação junto. Então eu abandonei um para fazer o outro. A minha orientadora até hoje não me perdoa. Mas eu acho que foi por um bom motivo e
acredito que ganhei muito mais do que perdi. Ali eu comecei a fazer algumas especializações muito específicas, a psiquiatria nutricional, a neuronutrição, que é uma coisa que eu sou absolutamente apaixonado até hoje. E a fitoterapia, ela veio num contexto que daí, assim, a vida me abraçou daquela maneira, né? Porque eu entendo que a fitoterapia é uma aproximação do ser humano com aquilo que há de mais natural na gente, né? Convívio com as plantas, você vai pegar os adágios bíblicos lá do Antigo Testamento, tem coisas escritas lá assim, né? Farás plantas que serão úteis aos animais e benéficas aos seres humanos, né? Então ali você já tem uma pegada disso. E aí eu me apaixonei, me joguei de cabeça. É quase a conexão do ser humano com a natureza. Sim. Da qual ele faz parte. Sim. A naturopatia, basicamente, se fosse resumir ela numa frase bastante simples, seria isso, né? Buscar uma reconexão. E eu vejo e eu entendo essa reconexão como algo bastante complexo. A gente tende a simplificar muito as coisas hoje, né? Eu tenho uma briga, por exemplo, eu me intitulo neurocientista, dou aula de neurociências e às vezes faço algumas críticas à ciência no sentido de, olha, talvez, visto dessa forma, ela se tornou um instrumento de opressão. Porque o que a gente vê o ser humano passando hoje, né? A gente tende a coisificar tudo, a tornar tudo instrumento de estudo, para que a ciência valide ou não alguma coisa, e às vezes a essência daquilo que a gente está passando não passa pela ciência, passa pela espiritualidade, passa pela filosofia, Concordo. passa pelo subjetivo. Então, conseguir pegar um objeto como Deus e tentar coisificar isto para que a ciência valide ou não, é um extremo do absurdo. Então, eu trabalho muito com uma filosofia de vida, onde a ciência é um ponto principal, é um ponto extremamente importante, mas ela é um elemento. Um dos pontos, um dos pilares. Você está falando uma coisa sensacional, assim, até porque seja como qualquer pessoa queira definir Deus, ele é imaterial. E a ciência está muito preparada para nos provar coisas materiais, sujeitas às regras materiais e às leis materiais. Não me parece que Deus seja uma pessoa que está sujeita a qualquer lei que se aplique à matéria. Sim. Então, eu sempre falei isso. Tem coisas que a gente não entende, mas elas ocorrem. Talvez um dia a gente possa cientificamente provar isso. Acho pouco provável. Mas a gente tem que lidar com isso e não jogar fora os fenômenos que ocorrem, apesar da gente não poder provar. Porque os resultados, eles são muito claros, né? Eu já tive situações, por exemplo, de atendimentos que eu fiz e que a gente aplica tudo que a gente conhece da parte científica, inclusive na fitoterapia, e a pessoa não reage. E ela vai para algo considerado supérfluo ou fictício ou inventado e ela melhora. Dois exemplos. Eu tive um exemplo de uma mulher que foi tratada, ela tinha problemas de menstruação, a gente não conseguia parar o ciclo dela, apesar de tudo que se tinha feito. E ela me perguntou, olha, eu conheço uma benzedeira lá no interior que faz assim assado, o que o senhor acha? O que eu acho? Você acha que faz sentido para você? Acho. Falei, então vai lá. E essa mulher melhora de maneira, assim, inexplicável. Palpável. Factual. Como é que eu vou jogar fora uma experiência como essa? Uma segunda experiência que me marcou demais foi de um menininho com câncer de 9 anos de idade. Aí dentro do hospital, o rigor nutricional na alimentação é absurdo. A gente tem que fazer o máximo possível para o paciente estar bem. E esse menino estava definhando. E eu fui lá conversar com ele. Eu trabalho muito com essa parte de formação emocional e esse acomodar emocional dos pacientes. E eu perguntei para ele, se você fosse pedir alguma coisa agora que fizesse muita diferença na sua vida, o que seria? Ele me disse, feijão com torresmo. Oh, meu da Deus. minha mãe, com ovo frito. E assim, a gente era uma comidinha que ele estava acostumado a comer, provavelmente. O afeto dele estava ali, né? Sim. E essa memória afetiva foi uma briga dentro do hospital para a gente conseguir convencer a equipe até o ponto em que ele estava já quase numa condição assim, desenganado, não tinha mais o que fazer, indo para cuidados paliativos. Aí, um hospital sensibilizado e tal, traz, e o menino melhora. Então, melhora mesmo? Melhora. Assim, a documentação científica que a gente tem no hospital, né, é muito categórico, assim. A partir do momento em que ele passou a receber alimentação, que não podia, porque cientificamente faria mal. Feita pela mãe. Mas que, do ponto de vista emocional, fez toda a diferença. E a gente vê isso, inclusive, esses desvios nas pesquisas científicas, né? A pessoa que toma o placebo e melhora. Aí você fala, como explica isso, né? Então, existem elementos que eu acredito que são essenciais, são extremamente importantes
para o contexto dessa pessoa melhorar, que não são explicados pela ciência, ou pelo menos ainda não são, ou provavelmente como Deus nunca serão. Né? Exatamente. Eu acho isso tão interessante, porque assim, efeito placebo. Efeito placebo, as pessoas acham que é efeito de mentirinha. O efeito placebo existe. E ele pode fazer coisas inacreditáveis, Ele até traz mais história. do que uma medicação padrão. E às vezes a gente fala assim, mas a medicação é cientificamente provada. A maioria das medicações tem 30%, 40% de eficácia comprovada. Então, você também não está indo para uma certeza absoluta. Nem a ciência te dá uma certeza absoluta. Agora, é claro que eu sempre falo para as pessoas, dependendo, não tem que abandonar um tratamento pelo outro. Tudo é um somatório, foi o que você falou. O conhecimento tem que somar. Ele não pode dividir, né? O objetivo é a pessoa melhorar. Então, tudo será feito. Foi o que você falou. Você estava lá fazendo a mulher da questão da menstruação, né? Você estava fazendo tratamento, mas ela também já deve ter feito tratamento alopático, no sentido de buscar, e aí foi na benzedeira. Quem fez o milagre, eu acho que tudo um pouco, e acho que a benzedeira foi o laço, né? Porque ninguém desistiu dela, né? Nem ela. Sim, sim. Liberta as correntes do medo que grita. Deixa o passado e a dor que palpita. A vida é um ciclo que nunca tem fim. Cresça e renasça, vai ser sempre assim. Escolha o caminho que o coração manda. Escute a alma que nunca desanda. Decisões certas vão te transformar. O tempo vai sempre te renovar. Muda e evolui como um rio que corre. Deixa pra trás o que não te socorre. A vida é um mar que nunca